Olá, meu nome é Thiago Amparo, sou professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, e tenho um prazer enorme em falar com vocês hoje nessa série de debates, de palestras sobre quem nos inspira. E hoje eu vou falar um pouco sobre o Tennessee Coates, que é um escritor norte-americano, que eu li uma parte das obras dele e que me inspira muito em vários aspectos. Um, o Tennessee Coates, ele é um jornalista e também ensaísta. Ele foi correspondente nacional na revista The Atlantic. Ele já trabalhou para o Village Voice, para o Washington City Paper, para o Time. Ele contribui muito e com vários veículos de jornalísticos, várias revistas, vários jornais. Contribuiu para o New York Times Magazine, Washington Post, Washington Monthly, Oprah Magazine e outros. E aqui já começa um pouco do que a minha relação com o Tennessee Coates, que é justamente essa perspectiva de conseguir falar de temas atuais, mas também tendo uma perspectiva mais profunda e combinando tanto uma perspectiva de ensaio pessoal com uma perspectiva de discutir temas concretos. Além disso, ele é um professor universitário na NYU, ele está ligado à universidade, ele foi designado ali como escritor em residência na NYU, no Centro de Jornalismo. E também, obviamente, ele é um escritor profissional, né? E ele escreve diversos livros, especialmente muitos livros de não ficção, como The Beautiful Struggle, Entre o Mundo e Eu, que a gente vai falar um pouco hoje, e We Were 8 Years in Power, né? Nós estivemos 8 anos no poder, que é sobre a era Obama de uma forma muito crítica. E também ele escreveu um romance, A Dança d'Água, e uma série de livros também para a série da Panteras Negras. Então a gente vai falar um pouco também sobre isso. Primeiro a gente precisa, para ver um autor, a gente precisa ver o papel que esse autor, que a família também, né, e o entorno desse autor tem sobre a sua obra. E de fato o Tennessee Coates ele tem uma presença muito marcante é, 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 tem no seu entorno uma presença muito marcante de temas como a própria literatura, da questão antirracismo e outros temas sobre os quais ele trata na sua obra. Então, por exemplo, o pai dele foi membro do coletivo, do movimento Panteras Negras, na cidade dele, em Baltimore. A mãe dele era professora e incentivava o Tennessee Coates a escrever redações quando mais novo, ainda como castigo. E aqui é interessante fazer um paralelo, por exemplo, a minha própria professora também de literatura me dava exercícios extras, não necessariamente como castigo, porque eu gostava, mas exercícios extras de escrita, que eu gostava muito também. Obviamente, também tenho uma mãe que foi para a faculdade de Direito muito depois. Eu fui para a formatura da minha mãe já quando eu estava na faculdade, e eu acostumava a vê-la quase todas as noites ali, estudando até tarde para ordens de advogados, estudando para a faculdade, etc. Ou seja, esse exemplo também foi muito marcante na minha vida, como foi marcante na vida do Tennessee Coates. Além disso, ele tinha um amor pelos livros, né? E o amor que eu também compartilho. O pai dele era bibliotecário, empresário e editor, que inclusive fundou uma editora que foi relançando obras esquecidas de autores afro-americanos. Ou seja, a gente percebe aí que tem uma presença muito marcante da trajetória, da vida, da família do Tennessee Coates, justamente sobre temas relacionados à escrita, temas relacionados à militância, temas relacionados aos direitos de pessoas negras nos Estados Unidos. Então, de fato, isso é algo que é muito marcante e ele me inspira muito também nesse sentido não só da parte da escrita mesmo, do produto que ele produz, né, dos textos que ele produz, que é efetivamente essa relação entre um ensaio pessoal com uma visão histórica, com uma discussão sobre um acontecimento real de hoje, mas também a própria história dele com a sua família faz com que que eu tenha alguma relação de inspiração profunda com o Tennessee Coates.
E aí ele tem uma frase, né, dizendo: eu era feito para a biblioteca, não para a sala de aula. A sala de aula era uma prisão para os interesses de outras pessoas. A biblioteca era aberta, sem fim, livre. E aqui a gente percebe um pouco dessa perspectiva que o Tennessee Coates tinha sobre essa liberdade e essa perspectiva autoral, ou seja, de poder navegar na biblioteca de forma mais livre do que uma da sala de aula e do programa dos cursos do colégio ou da faculdade, que moldam as pessoas e que limitam muitas vezes as pessoas a certos textos, a certas perspectivas, e ele tem esse olhar mais amplo e livre que uma biblioteca proporciona. Aqui eu também tenho uma total relação com o que ele está dizendo, eu me sinto muito livre em meio à biblioteca, em meio aos livros, muito mais do que na sala de aula, apesar de também ser professor. Então, eu percebo que essa liberdade de ensaio, essa liberdade de tentar, de se atrever na escrita, é algo que o Tennessee Coates tem, e eu acho que eu compartilho, e por isso ele também me inspira nesse sentido, né? Então, por isso que ele vai falar ali que a biblioteca é um lugar aberto, né, sem fim, livre, e que é muito importante a gente reconhecer essa liberdade para que a gente possa, de fato, ter um pensamento autoral, original, como ele mesmo traz, né? Um dos livros que eu mais gosto do Tennessee Coates é o Entre o Mundo e Eu, que é um ensaio não ficcional, não é ficção, na verdade, obviamente, ele faz um ensaio que, a partir da realidade dele, mas com elementos de romance, mas em tese não seria um romance. É basicamente uma carta para o filho dele, descrevendo como que ele percebe sendo negro no mundo de hoje. E é muito interessante começar pelo título, Entre o Mundo e Eu, no sentido de que ele vai falar muito de todas essas coisas que estão entre o mundo e nós, ou seja, como que nós somos percebidos pelo mundo, especialmente pessoas negras somos percebidas pelo mundo, como que o mundo reage a essa percepção e todas as coisas que estão entre essas duas esferas, né, do indivíduo, da nossa percepção interna de como que nós vemos o mundo, de como nós experimentamos o racismo, por exemplo, e como que o racismo vem de fora e nos influencia também. Então ele vai tratar muito dessa relação, por isso que é Entre o Mundo e Eu, ou seja, ele vai falar não só de como ele vê o mundo, e não só de como o mundo é, mas de como ele percebe o mundo e o mundo percebe ele, ou seja, entre essas duas coisas, né, entre o mundo e eu. Então, acho esse texto brilhante. Ele segue uma tradição de outros escritos. James Baldwin, por exemplo, tem notas para o sobrinho dele. Então, ou seja, você tem uma tradição de escrever também cartas longas em formato de um livro para alguém que você ame e que você queira confidenciar a sua percepção da realidade, né? E, e aí, obviamente, claro que questões relacionadas ao racismo, à discriminação racial, elas permeiam muito fortemente essa obra do Entre o Mundo e Eu, mas, por outro lado, ela também tem um aspecto muito forte que é de esperança, ou seja, de que você tem que encontrar, e essa é um pouco a citação que tem aqui, você tem que encontrar algum lugar, algum modo de viver entre tudo isso e dentro de tudo isso, ou seja, dentro do mundo que nós vivemos, onde muitas das pessoas negras são discriminadas sistematicamente, e mesmo dentro desse turbilhão, considerando esse turbilhão de emoções e percepções e impacto que o racismo tem no dia a dia das pessoas, e aí tem literatura sobre psicologia social a respeito de como o racismo impacta pessoas. Tem pesquisas médicas mostrando que os níveis de estresse, né, relacionados ao racismo também impactam mais as pessoas. Ou seja, você tem um impacto muito grande do racismo na vida real das pessoas, mas ele não para por aí. O Coates ele vai trazer uma perspectiva de que a gente precisa encontrar um jeito de viver dentro de tudo isso, né? Ele vai falar, olha, você é um corpo negro dos Estados Unidos que historicamente é discriminado, que historicamente odeia você, mas estamos aqui, né? Então, se estamos aqui, a gente precisa encontrar algum modo de viver dentro desse turbilhão, dentro desse contexto profundamente desigual.
Então, o Entre o Mundo e Eu, ele vai narrar um pouco da trajetória, contando, né, para o filho dele, narrar a trajetória dele no colégio, é, a forma ali de militância e de se entender no mundo crescendo, a questão da violência policial. Então, ele vai contar muito dessa perspectiva, recontando a sua história, não tanto como descrevendo a realidade, né, descrevendo o mundo, e não só descrevendo como ele percebe esse mundo, mas escrevendo como essas duas coisas estão conectadas, e por isso que é Entre o Mundo e Eu, e não somente sobre um ensaio sobre o racismo, ou simplesmente um ensaio biográfico, mas é algo entre essas duas coisas. Então, acho que é muito perspicaz isso, e eu vários prêmios, de melhor biografia, de um National Book Award, né, que é um dos principais prêmios nos Estados Unidos para livros, né, anualmente, e ele ganhou não ficção, ou seja, mostra efetivamente que ele tem uma potência muito grande para tratar com a complexidade devida a forma que o racismo impacta a vida das pessoas e como que as pessoas reagem a esse racismo, né? Sem ser meramente descritivo da situação que existe e que a gente tem todos os dados relacionados a isso, mas também sendo muito potente na forma que ele coloca de que a gente precisa encontrar jeitos de mudar o mundo não somente, mas também de viver na forma mais plena possível, apesar dos pesares, né? E lutando contra isso. Então, acho que é muito interessante e muito potente esse livro do Tennessee Coates. E me lembra muito isso de um ensaio do Elijah Anderson, que ele vai falar, que se chama Espaços Brancos, né, White Spaces, que é muito importante esse texto. Tem uma versão curta no jornal The Guardian, mas também tem uma versão mais longa acadêmica que se chama White Spaces, e que ele vai falar justamente sobre isso, ou seja, sobre como que pessoas negras navegam em espaços majoritariamente brancos. E aí aqui tem uma foto do filme Corra, que também fala disso, né, de como que pessoas negras navegam também nesses espaços brancos e muitas vezes são objetificadas ou muitas vezes são, por exemplo, mulheres negras muitas vezes hipersexualizadas. Então, é esse tipo de reação que muitas vezes é muito hostil, mas é muito hostil muitas vezes de forma não tão explícita, mas muitas vezes de forma sutil, mas não menos violenta. Então, você tem microagressões constantes, que é como a primeira analogia é como se fosse uma picada de um mosquito constantemente, isso em acúmulo vai se tornando algo profundamente desumano. Então ele tem o livro do Coates, me lembra muito dessa escrita do Elijah Anderson, de falar um pouco sobre esses espaços brancos onde pessoas negras navegam. E, por exemplo, no texto do Elijah Anderson, ele fala quando numa loja um segurança te pergunta se posso te ajudar, quando alguém te pergunta posso te ajudar, parece não simplesmente afirmando algo para te ajudar, perguntando, né, se tem algo para te ajudar, algo parecido, mas na verdade é um questionamento do seu pertencimento naquele lugar. E muitas vezes é dessa forma que é percebido por pessoas negras, e pessoas brancas muitas vezes nem percebem isso. Obviamente, quando elas estão perpetuando isso, elas estão consciente ou inconscientemente trazendo essa perpetuação do racismo de forma muito clara, mas muitas dessas microagressões impactam e ficam muito mais evidentes para pessoas negras, e por isso que é importante escutar essas vozes e conseguir combater com essas discriminações, essas opressões. Então, o texto lá já me lembra um pouco do Coates, porque ele vai contando essas diferentes experiências navegando no mundo que tem, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né, no caso do Brasil, uma maioria negra, mas que esses espaços de elite muitas vezes são espaços brancos, e como que a gente consegue navegar nesses diferentes espaços. Inclusive, antes disso, eu tenho um texto que eu mesmo escrevi para para a revista Gama, do Nexo, que falam um pouco sobre isso, né? Eu estava trazendo um pouco, a partir do texto do Coates, Entre o Mundo e Eu estava pensando um pouco sobre quais são as estratégias que eu mesmo
utilizo diante desses espaços brancos, né? Ou pelo menos como que eu percebo esses diferentes espaços brancos, né? E uma das estratégias, por exemplo, ou que me é imposta, na verdade, é a estratégia da domesticação, ou seja, muitas vezes pessoas brancas até aceitam que se fale sobre a questão racial, mas elas colocam você numa caixinha de, olha, tá bom, você só pode falar da questão racial, então é uma forma de domesticar o debate racial, que deveria ser, na verdade, um debate sobre a sociedade como um todo, um debate sobre relações raciais, um debate sobre estruturas de racismo que vão além de um apêndice ou de um detalhe, uma nota de rodapé, mas são mais estruturais. E isso é uma forma que muitas vezes a gente vê que pessoas brancas colocam pessoas negras para navegar nesses espaços de forma domesticada, ou seja, você pode até falar sobre a questão racial, mas não tanto, né? E isso e Entre o Mundo e Eu, esse livro, ele foca muito em estratégias de você quebrar com isso e de ter uma consciência plena sobre a necessidade de justiça racial, né? Outro aspecto também que eu acho muito importante do texto do Tennessee Coates, nesse livro, que ele vai trazer uma perspectiva que depois vai ser importante no outro livro dele, que eu vou falar daqui a pouquinho, que ele vai trazer uma perspectiva de que, olha, a gente muitas vezes fala de pessoas negras como uma massa amorfa, né? Então a gente fala, por exemplo, se for falar sobre escravidão, a gente fala de um regime inteiro de escravidão. E, na verdade, a gente precisa entender que esse regime então, era feito de pessoas tão complexas e de pessoas tão reais, de pessoas que tinham gostos, tinham desejos, tinham raiva, tinham amor, tinham várias coisas, e muita gente desumaniza pessoas escravizadas. É, então aqui ele coloca, né, a escravidão não é uma massa indefinível de carne, é uma mulher escravizada, particular e específica, com uma mente tão ativa quanto a sua, com sentimentos tão vastos quanto os seus. Ou seja, que essa ideia de empatia e a ideia de reconhecer a complexidade de uma pessoa que, mesmo escravizada, ela continua sendo uma pessoa tão complexa quanto eu, tão complexa quanto nós, e essa massa indefinível de carne, na verdade, não, ela é uma forma de desumanizar essas pessoas em toda a sua complexidade. Então, isso é muito importante, especialmente para a gente entender o próximo livro dele, que é A Dança d'Água, que me inspirou também muito. Escrevi um ensaio para a revista 451, uma resenha para 451 sobre esse texto, sobre esse livro. Basicamente, A Dança d'Água conta a história do Irã, que é um primeiro livro de ficção do Tennessee Coates. Então, até o momento, ele estava escrevendo muitos ensaios, escrevendo aquele Entre o Mundo e Eu. E nesse livro, ele vai falar um pouco sobre a história do Irã, que é um personagem fictício, que é uma pessoa escravizada, que e ele é o narrador da história, então aí já tem uma mudança que não é simplesmente um sujeito da história ou quase uma nota de rodapé, aquela massa indefinível de carne, como ele falou no texto anterior, mas na verdade ele traz toda a complexidade e a profundidade daquele personagem, e contando a história a partir daquela perspectiva do personagem. Além disso, ele coloca muito claramente um tom de realismo fantástico. Então, ele tem certos superpoderes de transposição, e esse pouco realismo, um certo quê de realismo fantástico, também adiciona um certo lirismo à história, mas não para torná-la mais palatável, porque ele trata muito da perspectiva da escravidão também como uma forma brutal, como um aspecto brutal, mas ele vai trazer também com a forma de trazer, né, o lirismo, mas trazer o lirismo para entender a complexidade da escravidão, entender exatamente como as pessoas escravizadas se sentiam naquele momento de subjugação. Então, acho que o lirismo não é para tornar a história da escravidão mais leve, muito pelo contrário, é para poder trazer toda a potência e toda a dor que existia também nesse momento histórico. E aí ele vai colocar, né, não há paz na escravidão, porque cada dia sob o poder de outrem é um dia de guerra. E uma coisa muito interessante nesse texto, né, como
mencionei no texto do Tennessee Coates, é de que existe um protagonismo negro na narrativa, né? Os negros, eles não compõem o cenário em tramas vividas por brancos, que isso é muito comum, então muitas vezes livros aprofundam nos personagens brancos, e que, enquanto os personagens negros são estereotipados, eles são um pano de fundo, quase como uma cortina para a ação narrativa dos personagens brancos, e ele inverte isso, né? Então ele nada contra essa tendência epistemicida de negar pessoas negras a humanidade e a complexidade, né? De novo, aquela coisa da não ser uma massa indefinível de carne, e ele trata a partir da perspectiva do Irã em todas as suas complexidades. Então, ele trata da crueldade da escravidão não como um sistema macro que não é feito de pessoas, mas também ele vai trazer ali na minúcia as relações interpessoais que compõem esse sistema. E é algo que eu também sempre tento pensar sobre a questão racial, não só da estrutura macro, mas entender quais são as relações de poder que perpetuam essas diferentes opressões. E algo muito, muito interessante nesse livro do Coates é exatamente, ele traz uma potência de um lado, especialmente das conversas entre pessoas negras ali, né? Essa é uma frase que exemplifica isso, por exemplo, ele fala, e eles sem dúvida são bons na luta, mas o que eu tenho visto aqui, o que eu tenho visto da sua mãe e seus primos tios, não é só luta, vejo o futuro, vejo o motivo pelo qual vocês lutam, ou seja, é, ele complexifica, porque não é simplesmente a luta das pessoas como seres que lutam, mas é também olhar para essas pessoas e ver o motivo, ou seja, ver o futuro dentro dos olhos dessas pessoas e o mundo que elas estão tentando criar com essa luta. Eu acho que isso é muito potente, né? Então não é só a dor, mas é também o futuro e a potência que existe por meio dessa luta que é muitas vezes dolorida. E um dos aspectos também importantes dessa obra é que o subpoder que tem, que é de condução, tem muito a ver com a ideia de lembrar o passado e de navegar nesse passado. E essa possibilidade de você navegar no passado tem a ver com uma visão que o Coates tem em todo momento, que é da importância da memória. Ele reenfatiza a importância da memória histórica a todo momento. Nessa obra fica muito claro, por meio desse poder que, eu não vou falar muito, porque isso vai criar um spoiler, e que está muito associado com o poder da memória histórica, ou seja, você ter memória é algo importante para você ter a potência hoje, né? Então, saber o passado é importante porque a gente tem uma potência hoje para lutar por um futuro. E no caso do Entre o Mundo e Eu também é a mesma coisa, ele traz a importância da memória na parte da autobiografia como algo muito importante, e isso é algo que é constante da perspectiva do Tennessee Coates, e também me é muito caro e me inspira muito dessa necessidade de a gente sempre trazer a memória não como um diversionismo que a gente está falando hoje, mas de fato para a gente conseguir ter a potência completa e entender completamente os acontecimentos do presente e lutar com relação ao futuro, né? E aí, falando em futuro, obviamente ele também atuou junto com os Panteras Negras, né, e com a série de quadrinhos também Panteras Negras, e acho que aqui, que foi um recorde de vendas também, né, e aqui também tem uma perspectiva de, ligando esse passado, presente e futuro, também tem uma perspectiva de um afrofuturismo, ou seja, uma ideia de momento artístico, de pensar também a partir de referenciais da história, especialmente da história africana, e pensar a partir desses referenciais para construir um futuro, especialmente um futuro onde pessoas negras não sejam subjugadas, e misturar um pouco desse realismo fantástico, misturar um pouco dessa aspecto ficcional com elementos da história e elementos futuristas. Então, tudo isso jogado num caldeirão para que a gente consiga ter as referências necessárias para entender, né, os livros dele, inclusive dessa parte de Panteras Negras. E um outro aspecto também do nosso Tennessee Coates é justamente os ensaios, né? Ele tem uma potência muito grande também nos ensaios. E os ensaios, de novo, ele também traz muito essa perspectiva do elo entre o passado, a memória histórica, o presente, e as violações e opressões do presente, e ideias sobre o futuro. Então, ele tem um texto muito importante sobre justiça americana, né? E o caso do
Trayvon Martin, que foi morto pela polícia, que ele coloca que isso não é o mau funcionamento do nosso sistema, é o nosso sistema funcionando conforme esperado, ou seja, que justamente o sistema opressivo, ele foi construído para funcionar dessa forma. E também ele pensa, ele tem um escrito muito forte sobre reparações históricas pelo período de escravidão e segregação dos Estados Unidos. Então, ele vai trazer 250 anos de escravidão, 90 anos de Jim Crow, né, que é a lei de segregação dos Estados Unidos, 60 anos separados, mas iguais, 35 anos sobre política habitacional racista, até que contabilizemos nossas dívidas mais crescentes, a América nunca estará completa. Ou seja, tem essa perspectiva de que é necessário a gente trabalhar com reparações históricas, senão a gente não vai conseguir mudar a sociedade. E, além disso, ele foi muito crítico com relação à gestão do Obama, especialmente por ele não se colocar, muitas vezes, como uma pessoa negra. Obviamente, ele já falou que era uma pessoa negra e que ele é, mas muitas vezes essa ideia de você diminuir a importância da questão racial, isso traz uma falsa promessa e um falso padrão de integração. Enquanto muitas pessoas estão morrendo, você tem um presidente negro, ou seja, isso poderia servir como uma justificativa para pensar uma sociedade pós-racial, e a gente sabe que a gente está vivendo uma sociedade assim. Então, ele foi muito crítico também com relação à presidência do Obama, ou seja, ele sempre traz essa perspectiva de ensaios, mas combinando história, combinando literatura, combinando potência narrativa, que é muito interessante e me inspira muito nesse sentido. Enfim, essa é um pouco uma pessoa que me inspira. Agradeço bastante por vocês assistirem e fiquem bem.